tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estar fazendo uma revisão de português do uso do CH, LH e NH e também de palavrinhas onde nós utilizamos o S e o SS. S com som de S e S com som de Z. Então, crianças, nossa revisão de hoje é o CH, LH, NH e o uso do S e do SS. Quando a prof fala no uso do S, é em relação ao S com som de Z. As palavras que iniciam com S sempre vão ter som de S e palavras com dois S sempre terão som de S. Aqui, então, a gente tem um quadro, né, que indica a questão do CH, LH e NH. O C e o H, eles são consoantes, né, e nós anexamos, então, nessas duas consoantes a vogal. Então, é onde a gente vai ter uma nova família silábica. O chá, xé, xi, xó, chu. O L e o H também são consoantes. Quando nós anexamos as vogais, vão formar também uma nova família silábica. O lhá, lhé, li, lhó e lhu. A mesma coisa acontece com o NH. N e H são consoantes. Quando nós colocamos uma vogal, forma-se então uma nova família silábica. Nhá, nhé, nhi, nhó, nhu. Formando então novos sons. Exemplos de palavras. Vamos lá. Nós temos o chá, chega, chute, latinha, ninho, senha, ilha, orelha e bolha. Quando as letras C, L e N elas são seguidas de H, o som dessas letras elas se modificam. Como a prof disse antes, então, a gente forma então novas famílias silábicas. Até aí ok, né, turma? Nós já trabalhamos bastante a questão dos sons do NH, LH e CH. A prof só quis mesmo fazer uma revisão com vocês para que fique bem claro os sons, o quanto que o H ele pode modificar uma sílaba, tá? Formando, então, nova sílaba. Então, vamos falar um pouquinho das regrinhas do uso do S e do SS. Lembrando, então, que o S, sempre que o S se encontra no meio de duas vogais, um S no meio de duas vogais, esse S ele vai ter som de Z, tá? Então, um S no meio de duas vogais tem som de Z. Eu coloquei como exemplo aqui as palavrinhas Brasil, asilo e peso. Pode ver, ó. Eu coloquei em outra cor o A e o I, que são vogais, o S está no meio. Quando ele fica no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z. Mesma coisa, então, com asilo, duas vogais e o S no meio, som de Z. Peso. Ó, o som do peso. É som de Z. Duas vogais, no meio está o S. O que acontece, a diferença principal, quando eu tenho duas vogais e eu quero ter som de S, então eu vou utilizar o quê? Dois S's. Acontece aqui, ó. Eu também tenho duas vogais, S no meio, mas para que esse S não tenha som de Z, eu vou utilizar dois S's. Então, vamos lá para as regrinhas. A letra S entre vogais tem som de Z, como em asa. As letras SS em vogais, elas têm som de S, como em bússola, aça e osso. Outra coisa que é muito importante, que a gente não pode esquecer, turma, não existe palavras iniciadas com SS. A mesma regrinha do RR vale para o SS. Não existe, tá? E toda palavrinha com início em S, ela sempre vai ter som de S. Ali diz a regra. Em início de palavra, a letra S tem o mesmo som que em bússola, aça, sapato, suspiro, segredo, silêncio. Ok, turma? Relembramos, então? Então, já que conseguimos relembrar, a nossa atividade de hoje vai ser a seguinte. Nós vamos exercitar isso. Vamos trabalhar um pouquinho com a letra S, então, com som de Z, S no início de palavra e palavras com SS. Qual vai ser a atividade, então? Eu quero que vocês escrevam 3 palavras com S com som de Z, S no início de palavra e 3 palavrinhas com SS, tá? Fez isso, nós vamos escrever, então, mais 3 palavras. 3 palavras com CH, 3 com NH e 3 com LH.
Aonde vai ser feito isso, prof? A prof vai colocar agora uma atividade no formulário, tá? E vocês vão fazer essas atividades lá no formulário, tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima tarde de estudo, turma!